Amém, glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra em Gênesis 22. Aleluias. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar vindo aqui. É sempre uma alegria estar sendo instrumento de Deus aqui nessa igreja, que me acolheu com tanto carinho. Amém? Então vamos ler Gênesis 22, nós vamos ler a história toda, que diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhes: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhes: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse-lhe Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhes: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos e viram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, e o amarrou Isaque, seu filho. Deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até os dias de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Pode se sentar, igreja. Você já consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Eu consigo sentir. Eu estava meditando sobre essa palavra e eu me perguntei a Deus: por que ele pediu Isaque de Abraão? Por que ele não pediu outras coisas? Por que, por exemplo, ele não pediu o dinheiro de Abraão, que era muito também, igual com um jovem rico, que disse que servia a Deus, mas não queria ofertar todo o seu dinheiro? Então Deus me mostrou: Abraão nunca teve problema com dinheiro, em dar o dinheiro, em entregar o seu dinheiro. Você vai entender, porque antes dessa história diz: depois dessas coisas. A gente precisa entender o que aconteceu antes. Antes dessas coisas, Abraão participou de uma guerra, de 4 reis contra 5 reis. E no final daquela guerra, o rei de Sodoma disse a Abraão: quero te dar um dinheiro porque você ajudou na guerra. Mas Abraão falou: eu não aceito, porque quem vai me enriquecer é Deus. Quem vai me prosperar é Deus. Percebe que Deus prometeu para Abraão sobre uma vida próspera e ele em momento algum teve dúvidas. Naquele momento ele poderia aceitar o dinheiro de Sodoma e se enriquecer, mas ele não tinha dúvida que Deus ia prosperá-lo. Outro episódio aconteceu em Gênesis 19, do 26 ao 28. Só virar a folha. Que foi o seguinte: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.
E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como fumaça da fornalha. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Por que que a mulher de Ló olhou para Sodoma e virou uma estátua, mas Abraão olhou no mesmo momento e não virou? Porque Abraão não estava preso nos bens materiais. Porque Abraão não estava preso no dinheiro. Ela olhou com saudades, a terra era próspera. Mas Abraão olhava com temor a Deus. Quando você olhar para o seu passado, não olhe com saudades, mas olhe e veja de onde Deus te tirou. E aonde Ele pode te colocar. Amém? Então, se Deus pedisse para Abraão, entrega todo o seu dinheiro no Monte Moriá, ele iria sorrindo. Porque nós já temos prova suficiente que ele não tinha problema com dinheiro. Mas dentre as promessas de Deus para Abraão, tinha uma promessa que sempre abalava com Abraão. Sempre mexia com ele. Ele nunca acreditava. Mas não é porque ele não acreditava em Deus, porque ele acreditava que Deus ia prosperar ele. Ele não acreditava porque era algo bom demais para ser real. O filho. Abraão, em momento algum, duvidava que Deus poderia dar, mas ele duvidava porque era algo tão improvável, ia ser algo tão maravilhoso na vida dele, que ele não conseguia ter estrutura para imaginar aquilo. E eu vou te provar isso. Porque no início da história que Deus manda Abraão sair de sua terra, a palavra de Deus vai dizer que ele fala para Abraão que da casa dele ali, ele vai prosperar, ele vai ter nações. Abraão pega a sua esposa Sarai, no momento ainda era Sarai, Abraão já de 75 anos. Sarai era de uma idade próxima dele, eram dois idosos. E ainda para não bastar, Sarai era estéril, ela não podia ter filhos. O que Abraão pensou? Deus me deu a promessa, da minha casa vai nascer e vai vir uma nação. Mas eu sou velho, Sarai é velha e nós não podemos ter filhos. Ló vai vir comigo. E Ló foi com Abraão. Naquele primeiro momento, Ló estava dando a entender que Abraão estava dando a entender, que Ló ali era o mais novo da sua família e ele poderia dar continuidade na promessa. Mas Deus não falou que era Ló. Deus não falou que era Ló. Então, em um momento da caminhada de Abraão com Ló, Deus permite que os pastores briguem. Os pastores de Ló e de Abraão discutam. Então Abraão chega até Ló e fala para ele o seguinte: escolha a terra que você vai. Nossos pastores estão brigando, nosso gado está muito. Para onde você for para um lado, eu irei para o outro. E Ló escolheu. Aí nós vemos um erro, porque pela lei quem tinha que escolher era o mais velho. E mesmo se não existisse essa lei, pela ética também, ele tinha que deixar que o seu tio escolhesse o lugar. Mas Ló escolheu. A palavra de Deus diz que ele olhou para os montes, para as campinas do Jordão e viu que era uma terra boa. Ló olhou para o alto. A palavra diz isso. Ele olhou para o alto e viu que as campinas do Jordão era terra boa, produtiva. Então ele escolheu o bom para ele. E Abraão ficou em Canaã. Ló aqui me mostra que ele não olha com os olhos de fé. Ele olha com o que ele vê na aparência. Ló não podia andar com Abraão porque Ló não estava preparado para o que Deus tinha para Abraão. Enquanto Abraão pensava que Ló seria a herança dele, Ló queria olhar o que era bom aos seus olhos. Eu quero falar para você que essa noite Deus vai afastar alguns Lós da sua vida. Deus vai ter que tirar planos da sua vida que não estão de acordo com o que é dele. Porque enquanto Ló andava com Abraão, Abraão não acreditava que poderia ter um filho. Já tinha Ló ali. Mas a palavra vai dizer que Ló foi para a terra boa. E aí Deus vem, depois dessas coisas, Deus vem falar com Abraão. Percebe? Depois que Abraão deixa Ló de lado, Deus corre para falar com ele. A palavra vai dizer que Abraão permanece em Canaã. Antes de ir para o Egito, a palavra vai dizer que Canaã passava fome. Abraão vai para o Egito, lá ele mente, falando que Sarai é sua irmã. Depois de um problema, uma confusão, ele volta para Canaã. A terra tinha fome. Ló foi para a terra próspera, Abraão permaneceu na terra. Mas aí Deus chama Abraão e começa a fazer promessas para ele.
e começa a fazer promessa, eu te darei e será teu por tua descendência, eu preciso te lembrar uma coisa. Essa mesma Bíblia vai dizer que Canaã é terra que mana leite e mel. Mas como que ela mana leite e mel, sendo que quando Abraão estava indo para lá, era a terra que tinha fome? Porque a bênção não está na terra, a bênção está em Abraão. A bênção não está no que você pede, a bênção está em você. Você é uma bênção nas mãos de Deus. A promessa está na sua vida. Ah, porque eu quero um trabalho abençoado, que eu vou ser feliz. Você é a bênção que vai entrar lá e vai mudar aquele ambiente. Eu quero morar num lugar que a vizinhança vai ser uma maravilha. Você é a luz de Deus que vai chegar ali e vai iluminar aquele ambiente. A terra tinha fome, mas depois que Abraão vai para lá e Deus faz a promessa, aquela terra mana leite e mel. Aquilo que você for pôr os pés vai ser próspero, porque na sua vida tem uma promessa. Quem fez foi Deus, não foi o homem. O próprio Deus fala isso para Abraão quando ele diz: "Sê tu uma bênção". E eu ministro da sua vida hoje: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. A bênção do Senhor está sobre você. Então, naquele momento, Ló não está mais com Abraão. Agora Deus está falando com Abraão. E Deus vem e vai falar com ele novamente sobre a promessa do filho. E Abraão, que ainda não tinha aprendido, fala para Deus: Eliezer, o meu servo mais novo, ele será a minha herança. Ele nasceu na minha casa. O que Abraão está querendo falar com isso aqui? Abraão acreditava que era Ló, porque Ló nasceu na casa dele e tinha o sangue dele. Mas ele viu que não era mais Ló. Então ele começa a desesperar. E ele começa a pensar: o filho do criado, o Eliezer, nasceu na minha casa, ele que deve ser a promessa. Ele estava mais preocupado que quem tinha nascido dentro da casa dele do que o que Deus tinha falado para ele. Então ele se coloca até Deus novamente e fala: Eliezer, Senhor, o meu criado, ele será a promessa. E Deus vira novamente e fala: não é ele. Um filho que vai sair de você e de Sara. Vocês conseguem entender isso aqui? Então, depois de um tempo, Abraão e Sarai, Abrão na verdade, e Sarai, resolvem ter uma ideia brilhante. Uma ideia incrível, só que não. Resolve que Abraão dormiria com Agar e teria um filho dela, escrava. Vamos dar uma ajudadinha para Deus? Ele está falando que vai vir a promessa, a gente não vê aqui ninguém. Vamos ajudar ele, eu sou estéril. Dorme com Agar e tem um filho da promessa. Querendo ajudar a Deus. Sabe o que eles conseguiram com isso? A maior guerra da história da terra. Porque de Agar nasceu Ismael, e Ismael hoje é o povo que guerreia contra Israel. Ismael hoje é os árabes. Aonde tem país que tem árabe, tem ali a semente de Ismael, o irmão de Isaac. Assim como Israel hoje é a terra de Isaac, a Arábia, os árabes são a terra de Ismael. Quando você liga o noticiário e vê guerra entre árabes e Israel, você vê isso o tempo inteiro. Nada mais é do que os filhos de Abraão estão brigando. Já brigavam desde aquela época, tanto que Sarai pede para Abraão tomar uma atitude, tirar a sua serva dali. Mas depois que a gente faz, tem a consequência. Não é empurrar para debaixo do tapete. Cuidado quantas vezes você quer dar uma ajuda a Deus. Ele não pediu a Abraão para ajudar, ele falou que ele faria. Abraão achando que tinha que dar uma mãozinha, que tinha que dar um empurrãozinho. Olha o tumulto que Abraão arrumou. Até os dias de hoje. Olha essa consequência. Então nós temos que estar sempre espertos e ligados nisso. Com atitudes que parecem que não vão dar nada, é só um pecadinho, é só uma coisa minha que é no meu íntimo, ninguém está sabendo, mas tem consequências. Eu não estou falando que você vai pecar e a sua consequência vai causar uma guerra entre dois países, mas pode causar uma guerra no seu interior, nos seus pensamentos. Talvez você não vai ter mais paz, talvez você vai ter uma mente atormentada por consequências de um pecado desse. Mas hoje você está sendo liberto disso. Hoje você está sendo liberto dos tormentos do passado. Então depois que Abraão erra e cai com Agar,
Deus volta até Abraão. Para xingar, para chamar a atenção, não. Para fazer um conserto. Deus é um Deus de conserto. Deus tem um conserto para você, Deus tem um conserto para sua casa, Deus tem um conserto para sua família, Deus tem um conserto para o nosso país. Não acabou. Existe um Deus que faz conserto. E como que ele faz conserto? Mudando a história do homem, mudando a história da pessoa. Só que ele começa a mudar pelo nome. Ele começa a mudar pelo nome. Eu vou falar de novo. Talvez tem pessoas que estão até assistindo aí, que lá fora são conhecidas por nomes horríveis. O pecador, o que não paga, o vendedor de droga. Deus muda o teu nome nessa noite. Porque o nome que Deus escolheu para você é nome de bênção e não de maldição. Aleluias. Sempre na Bíblia que Deus queria mudar a história de alguém, Ele mudava o nome. Ele mudou o nome de Jacó, colocou Israel. Ele mudou o nome de Saulo e colocou Paulo. Ele mudou o nome de Sarai e colocou Sara. Ele mudou o nome de Abrão e colocou Abraão. Você consegue perceber que Deus tirou uma letra do nome de Sara e passou para o nome de Abraão? Porque eu tenho que falar com você agora, você tem que pegar aqui. Deus tira uma letra do nome de Sarai, e coloca uma letra no nome de Abrão. Porque Sarai era estéril, mas Sara não era. Quando Deus muda o nome de Sara, Ele muda a história dela e Ele derrama a cura sobre ela. Eu preciso te mostrar isso na Bíblia. Gênesis 17, do 15 ao 19. Aleluia, Senhor. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas será ela Sara o seu nome, porque hei de abençoar e te hei de dar um filho, e abençoarei e será mãe das nações, reis dos povos sairão dela. Olha a cura aí, ó. Olha a cura. Mas olha a resposta de Abraão, gente. Então Abraão caiu sobre o riso. Ele caiu o seu rosto sobre riso e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamará seu nome de Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado e farei frutificar e multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará dele e farei uma grande nação. Deus muda o nome de Sara e Deus libera para ela uma bênção também, a cura. Sarai era estéril, mas Sara não é mais. Muita gente fala que Sara riu de Deus, mas Abraão também riu. Abraão deu uma risadinha, não era riso de alegria. Era um riso que não dava para acreditar, era bom demais para ser verdade. E aí Abraão, na mesma hora, fala para Deus: abençoe Ismael. Em outras palavras, vamos falar agora da realidade. Ismael está vivo. Tomara que o Senhor abençoe ele. Mas Deus lembra novamente: não é Ismael, de ti sairá a semente. Ismael eu vou abençoar, mas é de ti que vai sair, acredita, crê. Deus está trabalhando a fé de Abraão o tempo inteiro nessa história. O tempo todo. Então, logo depois a palavra vai dizer que Deus vai à casa de Abraão. Ninguém entendeu isso aqui, eu vou repetir. Deus foi resolver pessoalmente na casa de Abraão. Deus está indo agora na sua casa resolver. Deus está indo agora falar com seu parente na sua casa. Deus entra dentro do cômodo da sua casa. E lá dentro Ele planta a semente. E lá dentro Ele deixa a promessa na sua vida. Ele vai na casa de Abraão em forma de 3 homens, de 3 anjos. E aí, a gente já sabe a história. Eles falam de novo que eles teriam um filho, Sara e Abraão. Gente, era muito impossível porque eles eram muito velhos. E também Sara não poderia ter filhos. Era um milagre muito impossível de acontecer. Então Sara, assim como Abraão, ela começa a rir também. Não é um riso de alegria, é um riso de dúvida, é um riso de tristeza a vida inteira. Eu imagino que ela pensou a vida inteira com Abraão: eu não consegui ter filhos.
Agora vem esses homens e falam que eu consigo ter. Já uma senhora estéril. Então a Sara começa a rir. Só que perceba que aqui agora já chama ela de Sara e não de Sarai. Perceba que aqui ela já está curada, mas ela ainda não sabe. Então ela começa a rir e os anjos nem estavam na frente dela, mas eles viram que ela estava rindo. E eles falaram assim: será que existe algo impossível para Deus? Você está rindo, será que existe algo impossível para Deus? Eu venho aqui essa noite perguntar, eu não sei como você entrou aqui nessa igreja, o problema que você trouxe da sua casa, mas eu quero te falar, existe algo impossível para Deus? Ah, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Existe algo impossível para Deus? Não existe. Nada é impossível para Deus. E o interessante é que Sara não estava nem perto deles, mas eles conseguiram ver ela. Eu quero falar para você, Deus está te vendo. Deus está te enxergando. Ainda que você fale, ninguém me vê, ninguém me escuta, Ele está te olhando. Ele está enxergando a sua luta. Ele está enxergando Sara todo aquele tempo sem poder ter filho. Ele está de olho em você. E aí no capítulo 21 vem a bênção. Isaac nasce. Se você quiser pesquisar depois, o significado do nome Isaac significa sorriso. Deus estava falando para Sara que o sorriso do cumprimento da promessa é melhor que o sorriso da dúvida. É melhor que o sorriso do medo. Deus entregou um sorriso na mão de Sara e de Abraão. E Ele vai te entregar um sorriso essa noite também. Você que entrou aqui deprimido, depressivo, vai sair daqui sorrindo na presença de Deus. Deus te dará um sorriso novo igual Ele deu para Sara. E Sara faz questão de falar isso em Gênesis 21, 6, 7. Onde ela disse: e disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria, Abraão e Sara daria de mamar a filhos, porque ele hei de dar filho à sua velhice? Sara está feliz. Agora Sara recebeu a cura e teve o seu filho. Mas isso me fez pensar e eu pesquisei na Bíblia. Deus me mostrou ontem de madrugada isso, nem estava para falar. Você já parou para pensar que em Israel tinha os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Se tinha os patriarcas, tinha as matriarcas também. Abraão casou com Sara, que era estéril, mas Deus deu a cura para ela e eles tiveram um filho, Isaac. Isaac depois conhece Rebeca, se casa, mas Rebeca também é estéril. De novo esse problema na família. Mas Deus cura Rebeca. E eles têm um filho, que é Jacó. E Jacó se casa com Raquel, que também era estéril. Vocês conseguem entender isso aqui? Raquel, já numa família onde a avó do seu esposo foi curada da esterilidade. A mãe do seu esposo foi curada da esterilidade. A sua irmã tinha filhos e ainda falava isso com ela o tempo inteiro. Ela virou e falou: dai-me filhos, senão morro. Ela precisava daquele milagre na vida dela. E as 3 matriarcas que não podiam ter filho, Deus deu filho a elas. Deus curou elas. Deus está mostrando que quem faz é Ele. A glória é dEle. É tudo para Ele. Aleluias. Não é os 300 que vai ganhar a guerra, é Deus. Não é a armadura de Saul que vai ganhar a guerra, é Deus. Não é marchar ao redor do muro que vai cair a muralha, é Deus que derruba. E Ele vai abrir tua madre aqui hoje também, e você vai gerar bênçãos para Deus. Você vai gerar projetos para Deus. Aleluia, Senhor. Você vai gerar a bênção para Deus também. A palavra de Deus diz, eu estou caminhando para a pregação, tá, gente? A gente vai falar do Isaac. Mas a palavra de Deus diz, depois disso tudo, que Abraão estava tão feliz, que ele fez banquete para Isaac, quando ele foi desmamado. Agora vocês conseguem entender a minha primeira pergunta: por que Isaac? Olha a luta toda que eles passaram por isso. Olha a alegria que essa família teve na chegada desse menino. Era Isaac que preencheu o coração de Abraão. Isaac era o melhor que Abraão tinha. E o pastor falou isso aqui hoje no início. E eu nem tinha conversado com ele a mensagem. Que ele falou que ele poderia entregar o filho e a esposa para Deus. Viver mais com Deus.
Olha o que Deus está pedindo a Abraão aqui. Me entrega o que você tem de melhor. Me entrega o que você tem de melhor. Não é o dinheiro, não é a Sara, não é Ismael, mas é o que você tem de melhor. Amém, irmãos? Na continuação, aí Deus vai ter com Abraão na madrugada, onde nós lemos. E eu achei interessante também que 3 vezes nessa história Abraão fala: eis-me aqui. Quando Deus chama ele de madrugada, ele nem sabia o que era. Mas ele fala: eis-me aqui. Quando o filho dele pergunta a ele no monte, ele já está triste, destruído. Mas ele ainda fala: eis-me aqui, filho. E no final, quando ele é aprovado e vai receber a bênção, que o anjo fala com ele, Abraão, ele fala: eis-me aqui. O que eu entendo com isso? Fidelidade. Independente do momento. No momento em que ele não sabia o que era, no momento que ele estava na prova, e no momento que ele recebeu a vitória, ele foi fiel em todos os momentos. Só que a gente às vezes quer ser fiel só na hora da vitória. Às vezes eu quero falar: eis-me aqui, só quando o anjo vem me dar a vitória. Só quando o carneiro chega ali para poder livrar o filho. É o tempo todo fidelidade. É o tempo inteiro fidelidade. Por isso que Abraão é chamado pai da fé. Olha a fé desse homem. E aí Deus vem falar com Abraão na madrugada sobre o sacrifício. E eu imagino, porque até o momento Deus só tinha chamado Abraão para falar coisa boa. Promessas. Da sua terra vai sair nação, vai manar leite e mel. Conta as estrelas, conta, eu vou multiplicar. Só palavras boas. Mas naquele momento Deus prova Abraão. Veio uma palavra de provação. E Deus prova a gente também. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é o inimigo. Tem provas que nós passamos que são Deus nos provando. E nós temos que manter a fé no Senhor. Até para o diabo tocar na família de Ló, ele teve que pegar a fila, pegar a senha para falar com Deus se podia. Você acha que o diabo tem algum poder? Muitas coisas na nossa vida são provas de Deus. Eu quero falar para você o que ia acontecer ali, porque muitas pessoas acham que Abraão só ia matar o filho dele, Isaque. Abraão ia sacrificar. O que era o sacrifício? Ele ia pegar aquela espada chamada cutelo, que é uma faca, ia fincar nele, matar ele. Depois que ele morresse, ele teria que limpar ele por dentro. Depois teria que picar ele e pôr fogo. Era isso que o pai Abraão ia fazer com o filho. E mesmo assim, ele não questionou em momento algum. Mas a palavra vai dizer que depois que Deus pede a ele que sacrifique Isaque, existe um silêncio na fala de Abraão. Porque eu entendo que na prova a melhor resposta é o silêncio. Muitas das vezes a melhor resposta é o silêncio, porque se eu for falar eu vou querer murmurar. Porque se eu for falar eu vou querer perguntar. Porque se eu for falar eu vou querer questionar. O silêncio de Abraão falava da fidelidade dele naquele momento. Vocês estão conseguindo entender, igreja? Em Gênesis 22, 2, depois você pode olhar. Quando ele fala, o seu filho, vírgula, Isaque, o único filho, nós sabemos que já existia Ismael. Mas por que Deus não falou de Ismael, falou de Isaque? Porque Deus está falando do que ele tinha com Abraão. Ele estava falando do negócio que ele tinha com Abraão. Ele estava falando assim: os seus erros do passado não vão me impedir de operar na sua vida. Você fez Isaque, mas eu estou falando. Você fez Ismael, mas eu estou falando com você de Isaque. É da promessa que eu tenho com você. É da palavra que eu tenho com você. Eu não vim aqui para falar do seu pecado, do seu passado. Eu vim para falar do que eu tenho com você. Igual quando Jesus chega à frente de Pedro. Depois que Pedro nega Jesus, ele fala para ele apacentar as ovelhas. A gente não tem tempo para ficar debatendo. Deus tem pressa com a gente. Deus tem pressa em fazer a obra dele em nossa vida. E ele deixa isso claro aqui. Então Abraão, depois que ele ouve aquela mensagem de Deus, imagino eu, se você está dormindo e Deus manda você fazer isso com o seu filho. Provavelmente você vai acordar de tarde, vai enrolar bastante. Vai tentar empurrar para frente e acordar e falar que teve um sonho, um pesadelo. Mas Abraão acordou de manhã, de madrugada. Ele pegou Isaque, ele mesmo cortou a lenha do sacrifício.
Abraão se colocou ali, ele assumiu um compromisso dele com Deus. Ele entendeu que aquilo ali era algo dele com Deus. Ele assumiu o seu compromisso, coisa que nós temos que fazer também. Nós também temos que assumir um compromisso com Deus. Nós também temos o nosso dever com Ele. Ainda que seja bênção ou ainda que seja uma provação como essa. Temos que estar sempre despertos, trabalhando na presença dEle, igual Abraão fez. Nem mandou o servo cortar a lenha, ele mesmo cortou. E aí Deus mostra a Abraão o lugar, mas ele não mostra o monte. Porque Moriá tinha muitos montes lá. Monte Sião, Monte Calvário. Mas ele não mostra o monte. Tem coisas que Deus ainda vai mostrar para a gente. Deus dá um endereço. É por ali. Mas Ele não vai mostrar tudo de uma vez. Muitas das vezes a nossa pressa em querer resolver tudo, em querer ajudar a Deus, atrapalha tudo. Mas Deus está falando, eu vou revelar para você o endereço, mas o monte você vai saber lá qual que é. Tem coisas na sua vida, tem coisas na minha vida que Deus vai revelar na caminhada. Tem coisas na nossa vida que Deus vai revelar só lá na frente, o porquê, o para quê. Com Deus é assim, irmãos. Então Abraão, naquele caminho, a Bíblia deixou claro que foram 3 dias de viagem. Imagina 3 dias Abraão indo, tudo que passou na cabeça dele. Tem certeza que vai fazer isso? Sara vai te matar? Vão te chamar de assassino? Você está louco? Mas Abraão permaneceu com fé. Com fé. E a Bíblia vai me falar lá em Hebreus 11, 17 e 18, que Abraão tinha certeza que se Deus quisesse ressuscitar Isaac, ele ressuscitava. Está escrito, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaac será chamado a sua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitá-lo. Abraão foi caminhando com fé, irmãos. Abraão foi caminhando com a certeza, foi 3 dias. Foi 3 dias de caminhada, mas nenhum daqueles 3 dias ele desviou de Deus. E nenhum daqueles 3 dias ele voltou para trás. Em nenhum daqueles 3 dias ele desistiu, porque ele tinha fé em Deus. E se tivesse que matar Isaac, Deus poderia ressuscitá-lo. E Deus não falou em momento algum que iria ressuscitá-lo. Mas a fé é isso. É você pisar no degrau sem ter a escada ali ainda. É as coisas que não se veem. É interessante nessa história que eu fiz questão de ler ela toda primeiro para a gente poder ir entendendo. Que na hora que ele chega no monte, ele está com 2 servos. O que ele fala? Esperem aqui que eu vou subir com o filho, vamos adorar e voltamos. Isso me lembra nos dias de hoje. Nós temos que permanecer fiéis como aqueles 2 servos esperando a volta do filho. Nós temos que permanecer fiel como aqueles 2 servos esperando a volta de Jesus. A Bíblia não vai falar que eles saíram do monte. A Bíblia não vai falar que eles fugiram quando Abraão subiu. Eles permaneceram ali e nós também vamos permanecer à espera da volta do Filho de Deus. Vamos permanecer fiéis e inabaláveis. Abraão levou para aquele sacrifício alguns elementos. Ele levou o fogo, que simboliza o Espírito Santo. Para a gente andar em união com Deus, em obediência, a gente precisa ter o Espírito Santo aceso. A gente precisa ter essa chama acesa dentro de nós. Não dá para ter uma vida com Deus de obediência. Não dá para fazer isso aqui que Ele está fazendo sem ter o Espírito Santo em nós, nos guiando, nos levando. Abraão também levou o cutelo, que como eu falei, significa ali uma arma pontuda, uma faca, porque uma espada, que simboliza a palavra de Deus. Como que a gente vai seguir a Deus sem a palavra dele em nossa vida, em nossas línguas, em nossa boca? Como que eu vou seguir e servir a Deus sem a palavra dele na minha vida? Sem fazer uso da palavra dele? E ele também levou a lenha. O que mantém o fogo aceso é a lenha. O que mantém o Espírito Santo aceso é a oração. A oração representa a lenha aqui. Ele estava completo. Ele tinha o Espírito Santo, a palavra de Deus e a oração. É o que eu e você precisamos nos preencher. Se a gente quer ter uma vida de obediência com Deus, se a gente quer ser chamado amigos de Deus, é impossível sem essas 3 coisas.
É impossível obedecer a Deus sem a Bíblia, sem a oração e sem a presença do Espírito Santo em nós. Mas essa noite eu sinto o Espírito Santo nessa igreja. Ele se faz real na nossa vida. Ele se faz real na sua casa. E ele se faz real na sua família. Amém? Então Isaac, ele na caminhada, ele vira e fala com o pai dele. A gente tem tudo, mas aonde está o cordeiro? A preocupação de Isaac com o cordeiro me faz pensar que nos dias de hoje, muitos de nós não nos preocupamos com isso. Muitas pessoas não se preocupam se o cordeiro está na casa, se o cordeiro está no barco, se o cordeiro está no casamento, se o cordeiro está na criação do filho. Não se preocupa se Jesus está na vida dela. Talvez ela consiga ter tudo o que ela precisa ali materialmente, mas se esquece do cordeiro. Nós temos que manter sempre essa pergunta de Isaac em nós. Aonde está Jesus nisso? Aonde está Jesus nesse projeto? Aonde está Jesus nessa união? Aonde está Jesus na minha casa, na minha vida? Será que eu preciso corrigir algo? E Abraão responde, Deus proverá. Vou falar de novo, Abraão responde, Deus proverá. Eu sou instrumento de Deus essa noite para falar na sua vida. Deus proverá na sua vida. O cordeiro para si, Deus proverá. Só que aquela pergunta de Isaac era uma pergunta profética. Ele perguntou, aonde está o cordeiro? E aquela nação inteira se perguntava por isso depois. Quem respondeu Isaac de forma profética foi João Batista, anos depois. Quando ele estava no Rio Jordão, chegou Jesus na frente dele. E ele disse, eis aqui o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Eis aqui o cordeiro, filho de Deus. É preciso falar também da fidelidade de Isaac. Isaac foi fiel em deitar naquele altar também. Isaac sabia o Deus que ele servia, porque a primeira coisa era o pai dele, que ele tinha como exemplo. Ele tinha o pai dele como exemplo. Ele sabia o Deus que eles estavam servindo. Ele sabia as leis. Algumas pessoas dizem que Isaac tinha de 14 a 15 anos de idade. Ele sabia o que estava acontecendo ali, ele não era criança. Mas ele foi fiel a Deus. Não foi só o pai que foi fiel, o filho também foi. E nós precisamos seguir isso que Isaac e Abraão fez, essa fidelidade em nossa vida. Ser fiel, tem até uma música que fala, ser fiel igual a Abraão que entregou e igual a Isaac também que deitou no altar. É preciso falar disso também. Mas agora, para você entender o que Abraão estava fazendo ali, porque muitas pessoas, e eu também era assim, sempre entendi que ele ia matar o filho dele ali e pronto. Ele ia fazer um sacrifício para Deus e pronto, mas não era isso que Deus estava falando apenas. Se você for pesquisar na palavra de Deus, tudo que Deus tinha planejado com Abraão envolvia o filho dele. Para vir as próximas nações, tudo que viria envolvia o filho dele, o filho da promessa. Quando ele estava entregando Isaac, ele também estava entregando tudo que Deus tinha planejado com ele. Deus estava falando com ele assim, eu quero tudo, os planos, os projetos, tudo. Porque Ismael era o plano, Isaac era o plano, e dele viria o projeto. Não era só o filho que ele ia perder tudo aquilo que ele tinha planejado com Deus. Eu no lugar de Abraão já teria pensado que foi o negócio da Agar lá, que Deus estava me castigando. Que a gente ia pensar isso. Ou então outra coisa, mas Abraão permaneceu fiel a Deus, mesmo ele pedindo filho, mesmo ele pedindo os projetos, mesmo ele pedindo tudo. Ele não deixou de ouvir a voz de Deus. Ele não deixou. E é isso que eu vou falar aqui agora. O anjo fala com ele, Abraão, 2 vezes. É um milagre urgente. Se ele falar Abraão uma vez só, não dá tempo, o menino está morto. Ele teve que gritar 2 vezes com Abraão. E Abraão ouviu a voz dele. Abraão continuou ouvindo a voz de Deus, mesmo depois de tudo o que Deus pediu. Pediu tudo, o projeto, o filho, tudo. Mas ele não fechou os ouvidos para Deus. Quantos de nós, por muito menos, paramos de ouvir a Deus? É um namoro que não deu certo, também não vou mais ouvir Deus, não vou mais pegar conselho com crente, não vou mais ler Bíblia. É um projeto que eu fiz e perdi dinheiro, não vou mais buscar a Deus, não vou mais ouvir a voz de Deus, vou fazer na minha inteligência. Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus por muito menos que isso?
Graças a Deus que Abraão não parou de ouvir a voz de Deus nem um minuto. Nem antes, nem no meio, nem no fim. Abraão tinha uma história com Deus, irmãos. E a voz de Deus freia o cutelo também. A voz de Deus freou o cutelo que estava chegando em Isaac. Eu não sei qual que é o cutelo, qual que é a arma forjada que está chegando em você. Mas a palavra dele hoje vai frear na sua vida. A maldição que foi feita, se foi feito macumba, se foi feito o que for. A voz de Deus tem poder para frear na sua vida. Nenhuma arma do inferno se prevalecerá em pé contra a voz dele. Nenhuma arma vai prevalecer contra a sua vida, porque a voz dele se faz real na sua vida. Amém, irmãos? Nós estamos caminhando mais para o final, mas eu preciso falar uma coisa também. Muito se falou de cordeiro, Isaac perguntou do cordeiro, mas se você observar, na hora que o anjo traz ali uma salvação, ele entrega um carneiro. Por que ele não entregou um cordeiro? Porque ainda não era o momento. Ainda não era o momento do cordeiro ser crucificado. Naquela cena não poderia ter crucificação de cordeiro, teve que ser um carneiro. Mas depois ele veio e foi crucificado, e por isso que eu e você estamos aqui hoje. Por causa do sacrifício que Jesus fez por nós, por isso que eu e você estamos aqui hoje, podendo glorificar o seu nome. Eu quero contar uma história para vocês. Se nada disso que eu falei vocês entenderam, pelo menos essa história vocês têm que entender. Pelo menos isso que eu vou falar agora vocês têm que entender. Moriá era um monte, e do lado dele tinha um monte pequeno, um monte vizinho, chamado Calvário. No monte Moriá, chegou o pai, Abraão e Isaac num jumentinho. Em Jerusalém, anos depois, chegou Jesus também num jumentinho. A palavra me diz que Isaac subiu o monte com madeira nas costas. E Jesus também subiu o monte Calvário com madeira nas costas. A palavra vai dizer que Isaac estava na companhia do seu pai, aquele quem tanto o amava. Jesus estava no meio de uma multidão, mas nunca se sentiu tão sozinho. Porque o mesmo que abriu a boca para comer o pão que ele multiplicou, foi o que abriu a boca para falar: crucifiquem. Cuidado com as multidões. Abra o olho com a multidão, isso não significa nada. A noite de Isaac foi protegida com seu pai numa barraca. E lá fora tinha os servos ainda protegendo. A noite de Jesus foi na casa de Caifás. Teve um julgamento lá que não era correto, aquele julgamento. E ele ali de forma de uma corrupção que existiu ali, ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi bofeteado. Isaac foi amarrado com cordas. E Jesus pregado com pregos. Vocês conseguem entender? Isaac falou: pai, aonde está o cordeiro? Jesus não falou nada, ele foi como um cordeiro ao matadouro. A Bíblia ainda fala como uma ovelha muda. No Monte Moriá existia uma voz que falava: não mate-o. Mas no Monte Calvário, a voz que falou foi: pai, por que me desamparastes? No Monte Moriá, o carneiro substituiu Isaac. Mas no Calvário, Jesus substituiu nós. A palavra, agora você vai pegar quem está na bênção. Você vai pegar quem entendeu. A palavra me diz que era 3 dias de viagem da casa de Abraão até o monte. Se era 3 dias para ir, era 3 dias para voltar. Isaac desceu do monte vivo e 3 dias depois estava vivo em casa. Jesus desceu do monte morto, mas 3 dias depois, ele estava vivo, porque ele vive e ele reina. Ele é Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado por esse sacrifício que o Senhor fez por nós. O próprio Jesus disse que Abraão viu o dia dele. Abraão viu o dia dele. E Abraão sacrificou Isaac no seu coração. Porque depois daquilo nada era mais importante do que o próprio Deus na vida dele. Eu quero te falar uma coisa. Abraão era chamado pai da fé, amigo de Deus. Mas ele não derrubou gigante. Ele não derrubou muralhas. Ele não abriu o mar para ele passar. Ele só obedeceu. Ele só fez o que Deus nos pede. Obedeça a Deus. Entregue o seu melhor para Deus. Que você será chamado amigo de Deus. Que você será chamado pai da fé. Eu quero ler o resultado do que aconteceu depois que ele obedeceu e entregou o melhor dele para Deus.
Está lá em Gênesis 22, do 15 ao 18, para finalizar. O resultado da obediência de Abraão. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse-lhe: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à voz de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé e fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração para Deus. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós viemos na tua presença, Senhor, te agradecer pelo sacrifício que Jesus fez por nós, Senhor. Nós fomos substituídos pelo Senhor, mas o Senhor pagou o preço por nós. E hoje nós estamos aqui para te adorar. E hoje nós estamos aqui para te servir. E hoje nós estamos aqui, meu Pai, para te entregar o nosso melhor. Para te entregar a nossa vida, meu Pai. O Senhor fala que nós somos a bênção e nós entregamos para o Senhor a nossa vida, meu Deus. Então abençoa teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Quebra toda a amarração do mal, Senhor. Quebra toda a obra do inimigo, meu Pai. Quebra toda a arma forjada contra teu povo, Senhor. Nenhum inimigo prevalecerá sobre a tua igreja. Enche teu povo de fé, meu Pai. Enche teu povo de alegria. Coloca um sorriso no rosto deles, meu Pai. Coloca um sorriso igual o Senhor colocou no de Sara, meu Deus. Cura, meu Pai. Renova, meu Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida. E nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.